Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Risonil de Araújo e é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Então, a aula 57 tem como objeto de conhecimento pontuação, detalhamento, vírgula num período simples. É isso aí, então vamos à nossa aula. Então, vamos falar sobre os sinais de pontuação. Então, assim como nós temos os sinais de trânsito, que eles servem, para orientar os motoristas e pedestres, nós temos também os sinais de pontuação que vão fazer o quê? Eles vão também orientar o leitor. Eles vão dizer, olha, aqui você tem que dar uma pausa, aí, aqui você pode parar, e retomar posteriormente, aqui você pode fazer uma pergunta, que você pode admirar. Então, são os sinais de pontuação, eles servem para isso, eles vão mostrar o caminho, como devemos ler um texto. Porque na fala nós utilizamos alguns recursos, como a entonação da voz, o ritmo também da voz, também o ritmo vai falar muita coisa, Então temos também os gestos, Na fala a gente agrega também o gesto, ele vai, a pessoa que está olhando para a gente, que a gente está conversando, a segunda pessoa, então ela vai também fazer essa leitura do meu corpo, dos gestos das minhas mãos, do meu rosto, o modo que a gente fala, vai fazendo aqueles gestos e eles vão também analisando e lendo a maneira que você fala. Mas no texto escrito você vai transportar essa entonação através dos sinais de pontuação. Então vamos ver aqui uma frase, para a gente iniciar a pontuação e em especial a gente vai trabalhar na vírgula. A vírgula, tá? No período simples a gente vai analisá-la. Então, leia, vencerás, não morrerás. Você chega num determinado lugar, vai ter essa placa aí, vencerás, não morrerás. O que é que você vai entender? Qual é a sua interpretação em cima desta frase? Então, tem um problema nesta frase? Será que está faltando algo? É claro que está, Para que a gente entenda um texto melhor, vai ter esse recurso importantíssimo, para que a gente faça essa interpretação correta. Então, aí a gente observa claramente que está faltando esse sinal de pontuação, e no caso, a vírgula. Olha, vencerás, não morrerás, Não fica legal. Agora, vamos analisar novamente esta frase. Olha só. Vencerás, coloquei vírgula, não morrerás. Então, deu para entender? Estão aí numa luta e um fala, vencerás, não morrerás. Tem um sentido. A pessoa vai vencer a luta e não vai morrer. Está bem claro e bem óbvio. Mas nós podemos ter outras informações nesta frase, se nós mudarmos a pontuação, será que há para a gente ter novo significado, nova interpretação? A mesma frase, mas nós temos sentidos diferentes. Então, a gente vai mostrar agora, olha só. Nós mudamos, tiramos a vírgula e colocamos o ponto de interrogação e depois do não, a vírgula novamente. Então, como ficou? Vencerás? Não morrerás.
Veja só a mudança, né? Primeiro, ele disse, vencerás, não morrerás. Então, não vai acontecer nesse óbito. Já na segunda frase, ele faz a pergunta, vencerás, não morrerás. Viu a diferença de sentido que há? Então, esta mudança, só a mudança de posição da vírgula ou a introdução de outro sinal de pontuação, isso vai mudar completamente o sentido, né? Então, por isso que nós devemos ter bastante cuidado quando vamos escrever, principalmente, né, nas redes sociais. Isso acontece demais, que as pessoas não se preocupam muito, só uma vírgula, isso não vai fazer diferença, mas faz sim muita diferença. Por quê? Deu para você perceber, né, que muda completamente o sentido, né? Outra visão que nós temos. Então, a gente agora vai assistir mais um VTzinho para vocês entenderem melhor essa situação da vírgula. Então, vamos ver. Não quero ler. Não, quero ler. Então, deu para perceber a mudança aí na informação? Se não deu, não se preocupe, que a gente vai trazer de volta aqui a frase. Vamos mostrar aqui para vocês a diferença. Veja que no primeiro quadrinho, né, a professora aí está mostrando para outra uma informação e ela é bem clara, não quero ler, né? Não sei por qual motivo, mas ela não está interessada. Já, né, tem um livro ali do outro lado, no segundo quadrinho, ela pega o livro, quer tirar, mas a professora Cristiane diz, não, quero ler. Então, olha, as mesmas personagens, mas situações diferentes. Mas a frase é a mesma, não é? O que foi que mudou aí? A posição da vírgula, aí foi muito importante. Então, não só mudou a entonação, veja só, quando ela diz, não quero ler, não quero ler, né? Não houve uma pausa nem nada. No segundo, ela diz, não, quero ler. Né? Então, houve essa mudança de entonação e de postura da professora. Na primeira, a gente viu que ela deixou bem claro que não queria ler. Já no segundo, ela mudou, né? Ela quer ler, ela mudou sua opinião. Não, pode deixar aí que eu quero ler. Mas foi preciso falar de forma diferente? Não, né? É a mesma frase, não quero ler. A única coisa que alterou aí todo o sentido foi a posição da vírgula depois do não. Então, é isso. Deu para compreender a diferença só na troca de uma vírgula, gente? Como ela é importante, a vírgula não é só a que é cada respiração, as pessoas têm a mania de falar, né? A vírgula é só para respirar, né? Aquele tempinho, ela é uma pausa, mas não é o tempinho de respirar. Todo mundo, muita gente, né, respira de modo diferente, uns mais rápido, outros mais devagar. Se fosse assim, viraria uma zorra, né? Então, não é nada dessa questão de respiração. Então, vamos usar a vírgula, vai ter as regras e a gente vai ver a primeira delas. Usa-se a vírgula para separar o nome do lugar nas datas. Então, eu vou dizer, Manaus é o lugar, então eu vou usar sempre a vírgula para separar o nome do lugar do restante das datas, tá? Então, eu vou falar Manaus, vírgula, Maués, vírgula, e vou colocar data, Careiro, vírgula, temos mais alguma aqui, Guajará, qualquer o nome de um município, de um lugar, né? Eu vou colocar e eu tenho que separar
pela vírgula, tá? Então, Manaus, vírgula, 26 de setembro de 2024, tá? Então, separei. Primeira regrinha. Usa-se a vírgula também para isolar vocativo. O que é que eu posso falar de vocativo? O que é vocativo? É invocar, é chamar pelo nome de alguém, né? Então, vou isolar quando eu for chamar o nome de uma pessoa, por exemplo. Quando meu filho, tenha cuidado. Então, vocativo é meu filho, né? Ou então, quando eu falo, mãe, venha cá, né? A gente tem mãe em casa, né? Vem aqui. Então, mãe, vírgula. Você vai fazer uma mensagem aí, passar uma mensagem no WhatsApp para a sua colega, aí você vai, Cris, vírgula, João, vírgula, que você está invocando, você está chamando pelo nome da pessoa. Então, você precisa isolar esse vocativo com a vírgula. Serve também para separar termos que exercem a mesma função sintática na oração. Quais são esses termos? Aí eu vou utilizar esta vírgula para separar. A batedeira, veja só, vou fazer um texto e eu preciso separar a enumeração, né? A batedeira de bolo, vírgula, o liquidificador, vírgula, o cortador de frios e a faca elétrica. Agora, a última aí, o E, geralmente, ele substitui esta vírgula. Eu falo todos os produtos, todos os seres, todas as coisas. E, por último, eu coloco o E, né, que substitui a vírgula. Eu fui à feira, comprei limão, vírgula, laranja, vírgula, abacaxi, vírgula, e melão, né? Então, ele serve para separar esses termos que cumprem a mesma função sintática. Temos para também, vamos ver outra aí, isolar o aposto. Então, assim como o vocativo, ele também vai isolar o aposto. Então, vamos ver o que é um aposto. Você conhece Manaus, a capital do Amazonas? Tá, quando eu digo você conhece Manaus, a capital do Amazonas, eu poderia só perguntar, você conhece Manaus? E colocar o ponto de interrogação depois de Manaus, mas eu quis dar uma explicação. A capital do Amazonas, então eu preciso, né, marcar com a vírgula esse aposto. O aposto, ele também vem intercalado. Manaus, se vier essa frase assim, Manaus, aí eu colocaria vírgula, a capital do Amazonas é bastante quente. Então, a capital do Amazonas vai vir entre vírgula, que vai estar intercalada essa explicação. Mas, quando se dá uma explicação de um termo que já foi mencionado anteriormente, aí eu tenho que usar a vírgula para isolar esse aposto, né? Então, para separar. Então, olha, o João, vírgula, filho da Dona Maria, está chegando. Então, o João está chegando. Filho da Dona Maria vai vir isolado entre vírgula, que foi uma explicação a mais, uma informação a mais que eu falei do João. 5, para que serve a vírgula? Também para separar o adjunto adverbial quando for extenso ou vier antes do verbo. É extenso quando ele for grande, né? E vier antes do verbo. Tarde da noite é adjunto adverbial que exerce aqui uma circunstância, né? Tarde da noite, dá ideia de tempo, né? Então, tarde da noite, eles apareceram. Ele vem antes do verbo, é extenso, então tem que separar por vírgula. Porque eu poderia, eles apareceram tarde da noite. Não precisaria, mas quando vier antes, tá, do verbo, e também ele é grande, né, extenso. Então,
Esse também, como na função de adjunto adverbial, antes do verbo, ele precisa se utilizar vírgula. Usa-se a vírgula também nas conjunções e ou nem quando repetidas, tá? Então, neste caso, quando e ou nem estiverem repetidas, aí eu devo utilizar vírgula. E chegava, vírgula, e sorria, vírgula, e encantava a todos. Então, veja que há uma repetição do e. Ou chovia, ou fazia sol. Ou poderia também falar, né? Nem chovia, nem fazia sol. Então, neste caso, a gente vai separar por vírgula também. Outra situação que se pode separar elementos repetidos. Então, a gente vai, né? Sempre quando tiver esses elementos repetidos, para ele tudo era eu, né? Quem fazia as coisas lá? Eu. Lá na minha casa, né? Tudo é ele, que é o meu irmão, vamos dizer assim. Então, quando vier repetido esses elementos, também precisa de vírgula. Usa-se a vírgula para indicar elipse, sobretudo do verbo. Aí a gente vai ver o que é uma elipse. Então, uns diziam que havia se casado, outros que viajara. Então, você observa aqui que há uma elipse. Por quê? E quem substituiu essa elipse? Ela vai indicar que está faltando o quê? O que foi omitido? Um verbo. Né? Então, quando diz, uns diziam que havia se casado, outros diziam que viajara. Então, o diziam aí, ele não existe, ele está marcado com a vírgula, porque ele aqui indica uma elipse. A elipse é uma omissão, mas dá para a gente perceber, né, que é o verbo aí que está sendo omitido. Uns diziam que havia se casado, outros diziam que viajara, mas aí não precisa dessa repetição, né? Fica até mais bonito o texto, esteticamente falando, o uso da vírgula, né? A omissão mesmo deste verbo, do que a repetição do verbo. Utiliza-se também a vírgula, veja que a vírgula, e aqui são algumas, né, que a gente está falando, algumas regras. São várias, por isso que ela não é tão simples assim. Para isolar expressões explicativas ou retificativas. Você quer retificar, né? Você quer falar novamente aquilo que você mencionou antes, talvez de outra forma, ou você falhou no que falou anteriormente, né? E quer justificar, então utiliza-se a vírgula para isolar essas expressões. A saber, isto é, por exemplo, vírgula, ou seja, ou melhor. Você está fazendo ali um texto, né? Fala sobre determinado assunto, aí vai dizer, ou melhor, vírgula, ou melhor. Aí você vai explicar com outras palavras, porque você vai achar que quem for ler vai entender melhor com essas palavras que você for, né, retificar. Então, ou vai explicar, isto é, né, falou alguns detalhes lá na sua mensagem, e olha, aqui as pessoas não vão entender. Ou mesmo no texto, quando você estiver lendo, você vai encontrar muitas vezes isto. Ele vai dizer, isto é, aí vai explicar de uma forma mais interessante e talvez até mais simples, para que a pessoa entenda com facilidade.
Aqui nós temos o exemplo. Raquel de Queiroz é uma escritora, ou melhor, estou me retificando, uma grande escritora, né? Ela não só é uma escritora, ela é a escritora, né? Então, aí a vírgula, quando ela tiver com uma expressão, no caso aí, retificando um termo que já foi mencionado antes, que neste caso é Raquel de Queiroz, é uma escritora, né? Aí eu vou retificar usando a expressão ou melhor, e deve vir entre vírgula, uma grande escritora. Agora, né, você aprenderá algumas regras de onde e como utilizar a vírgula. Agora a gente vai entender onde não se deve, né? Que se você compreender onde não se deve usar vírgula, aí sim fica mais fácil. Quando é que você não vai usar vírgula de jeito nenhum? É entre sujeito e predicado. Veja só aqui, sujeito, José Carlos chegou mais cedo. Eu jamais vou poder utilizar uma vírgula aqui entre o sujeito e o predicado. Não se usa de hipótese alguma. Se José Carlos tivesse como vocativo, José Carlos, vem aqui. Aí sim eu colocaria uma vírgula aí. Mas aqui não, né? Eu já sei que aqui José Carlos chegou mais cedo. Sujeito, José Carlos. Predicado, chegou mais cedo. Você tirando o sujeito, o restante é predicado. Não se usa vírgula. Outro caso que não se utiliza a vírgula entre os verbos e seus complementos, que nós chamamos de objetos. O povo brasileiro sonha com uma solução para os problemas sociais do país. O povo brasileiro sonha. Eu não posso pôr uma vírgula aqui para separar, né, o verbo e os seus complementos. Sonha, olha, o povo brasileiro sonha. É claro que quando eu digo o povo brasileiro sonha, você não vai compreender. Precisa de um complemento para você entender. Quem sonha, sonha com alguma coisa ou com alguém. Então, requer um complemento. Então, aqui o sonha tem um verbo com uma solução para os problemas sociais do país, é o complemento. Então, não posso utilizar a vírgula entre o verbo e o complemento, tá? Então, entre sujeito, complemento, verbo e complemento também não posso utilizar. Então, a gente vai fazer a leitura aqui de um texto e verificar, né, algumas situações aqui da vírgula. A língua escrita não dispõe de inumeráveis recursos rítmicos e melódicos da língua falada. Ela não dispõe, a língua falada ela dispõe de vários recursos, né, como eu já falei, os gestos, a entonação, o ritmo, tudo. Melódico da língua falada. Para suprir esta carência, olha só, para suprir essa carência, ou melhor, né? Houve uma ou melhor aqui, veja que é entre vírgula, né? Eu vou isolar esta expressão, vou retificar, né? Ou melhor, para construir aproximadamente o movimento vivo da elocução oral, serve-se da pontuação. Então, veja que houve aí uma explicação, quando eu digo ou melhor, né, eu vou explicar, né, eu vou retificar um pouco do que eu falei aí, porque eu quero explicar melhor. Então, essa expressão ou melhor, ela serve para explicar mais, né, detalhadamente uma situação anterior, que é o que está falado aqui no texto, né? Então, esta expressão já se sabe que separa por vírgula, quando você tiver a intenção de explicar mais uma situação.
O próximo texto, vamos identificar o que há aqui de vírgula, de uso de vírgula. A entonação é um recurso da fala que serve para exprimir, por exemplo, a diferença entre uma declaração, uma pergunta, uma ordem, uma declamação. Servimos-nos ordinariamente da entonação para expressar convicção, surpresa, desalento, incredulidade, otimismo, malícia, indignação e etc. A entonação é, portanto, um signo, uma expressão portadora de algum sentido. Então, olha só. Primeiro, aqui nós vamos identificar uma expressão que ela vai explicar, né? Explicativa. Quando eu digo, por exemplo, eu vou explicar mais uma situação. Temos também enumeração de palavras, né? Aqui a diferença entre uma declaração, vírgula, olha aqui, uma enumeração, uma pergunta, uma ordem, uma declamação. Sirva-nos ordinariamente da entonação para expressar outra enumeração de palavras, né? Então, aqui, convicção, surpresa, desalento, incredulidade, otimismo. Veja, tudo separado por vírgula, indignação e etc. A entonação, portanto, vírgula, veja, a expressão aqui também requer uma vírgula de conclusão. Toda vez que você for usar uma expressão conclusiva, você terá de utilizar, né? Assim como uma conjunção adversativo mas, também, sempre que você for utilizar, também tem que usar a vírgula, né? Então, todas essas expressões, né? Quando você quer explicar, quando você quer concluir, quando quiser dar uma ideia de adversidade, você vai utilizar a vírgula. Então, a vírgula, ela é, né, muito importante para o entendimento, né, daquilo que se quer expor. Ela não é somente só uma pausa para você respirar, né? Você viu que ela tem N normas, né? Você puder compreender, né? As principais, que foi essas que nós trouxemos, para isolar aposto, né? Para isolar vocativo. Aposto é sempre uma explicação de um termo anterior. Você quer falar mais sobre aquele termo anterior, você coloca entre vírgula. Quando está lá uma explicação entre vírgula, já se sabe que é um aposto, né? É uma informação a mais. Quando você quiser invocar o nome de alguém, sempre utilizar a vírgula, né? Marcar o local, separar o local das datas, quando você for falar sobre uma determinada cidade, né? Você vai colocar o nome, como foi dado o exemplo aqui, Manaus, vírgula, e as datas. E mais importante ainda é você saber onde não utilizar de forma alguma, tá? Não esqueça disso. Que é para separar sujeito de predicado e o verbo do seu complemento. Então, esta foi a aula de hoje sobre pontuação. Espero que você tenha compreendido e até a próxima.